Amém? Vamos lá, vamos orar, agradecendo a Deus pelos dízimos e pelas ofertas. Peço você que pegue na mão agora o dízimo e a oferta que o Senhor te confiou para entregar, e nessa hora você vai, com toda liberdade, depositar no gasofilácio aquilo que o Senhor disse para você administrar. Pai querido, muito obrigado, nós te bendizemos, Senhor, nós te louvamos, te glorificamos, agradecemos ao Senhor por cada centavo, Senhor, dos dízimos e das ofertas, e pedimos ao Senhor sabedoria para nós podermos administrar tudo de acordo com a vontade do Senhor. Muito obrigado, dá graça, meu Deus, e abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, fortalece. Peço ao Senhor que o Senhor livre de todo mal, mesmo em tempo de crise, o Senhor possa abrir portas para o louvor da glória do nome do Senhor. Muito obrigado, Pai, mais uma vez nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Deus te abençoe, você tem liberdade nessa hora de entregar o dízimo e a oferta em nome de Jesus. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o... Amém? Bem, deu para ver, os irmãos, que eu estou muito rouco, mas eu estava pior ainda sábado, quase não falava. Deus deu graça, melhorei, mas hoje pela manhã tivemos uma reunião para reforma do estatuto, e aí eu tive que ler 19 itens, e a gente tivemos que aprovar todos eles, explicar algumas coisas, e a voz está como está. Na verdade eu não estou sentindo dor nenhuma na hora de falar, mas dá uma dor no ouvido de ouvir o outro falando assim, não dá? Essa é a verdade. Então, pela misericórdia que eu tenho por vocês, eu convidei o irmão Ageu para pregar. Cadê o Ageu? Cadê o Ageu? Está ali. Eu pedi ao irmão Ageu se ele podia pregar hoje, e ele de bom coração aceitou, e eu quero que a igreja receba nessa hora o irmão Ageu, em nome do Senhor Jesus. Assim eu tenho chance de melhorar a voz mais um pouquinho, em nome do Senhor. Pastor é o seguinte, pastor usa a voz no dia que prega e usa quando não prega, porque fora também do púlpito a gente atende os irmãos, então quando começa assim, complica. Mas eu agradeço a Deus pela vida do irmão Ageu, em nome do Senhor Jesus. Estenda suas mãos para cá nessa hora, nós vamos orar pedindo que o Senhor mais uma vez abençoe e use o irmão Ageu em nome do Senhor. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Nós entregamos o teu filho nas tuas mãos, agradecidos porque o Senhor sempre usa o teu servo para nos trazer a palavra do Senhor. Pedimos que o Senhor possa usá-lo mais esta vez, cubra com o sangue do Senhor Jesus, fortalece, meu Deus, nosso coração é terra fértil para ouvir a tua voz, e nós abençoamos o irmão Ageu, Senhor, e pedimos ao Senhor que fale conosco através da vida do teu filho. Muito obrigado mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos por esse privilégio, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Deus te abençoe, irmão Ageu, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? A graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Pelo Senhor nos conceder essa rica oportunidade de nós estarmos aqui nessa noite, juntos cultuando e adorando ao nome do nosso Deus. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem comigo as suas Bíblias em Josué, Josué capítulo 10, amém? Josué capítulo 10. Josué,
capítulo 10. Amém? Todos encontraram? Então assim diz a palavra do Senhor. E sucedeu que, ouvindo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai e a tinha destruído totalmente, e fizera Ai ao seu rei, como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas, e estavam no meio deles, temeram muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou a Roão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram os 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué, ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós, e livra-nos, e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque eu os tenho dado na tua mão. Nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu de grande ferida em Gibeão, e seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os feriu até Azeca e Maqueda. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca, e morreram. E foram muitos mais os que morreram das pedras da saraiva do que o que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu aos amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Feche seus olhos neste momento, e nós vamos falar com o Senhor. O Senhor, nessa noite, colocou meu coração para falar sobre batalha, sobre luta, e também sobre vitória. E o Senhor colocou ao meu coração alguns passos que nós precisamos fazer para nós alcançarmos vitórias na nossa vida espiritual. Não sei como foi a sua semana, não sei como foi o seu dia hoje, não sei o que passou com você no decorrer dessa semana. Mas você pode estar aqui nessa noite e estar numa luta. Você pode estar aqui nessa noite e estar diante de uma batalha. Seja em qual área for
da sua vida. Independente da área que seja na sua vida, que você esteja passando por luta, que você esteja passando por uma situação difícil. Você acabou de ler, de ver o que Deus pode fazer, o que Deus é capaz de fazer. Como nós lemos, Deus parou o sol, parou a lua, para dar vitória ao seu povo. E Deus também, Ele pode fazer grandes coisas na sua vida. Independente da situação que seja, coloque diante do Senhor. Se você está passando por lutas, está passando por problema, coloque diante do Senhor e creia naquilo que o Senhor vai falar ao seu coração nessa noite. E o Senhor, irmãos, Ele me falou ao coração através dessa palavra que muitas vezes nós estamos lutando, e talvez tenha alguém aqui nessa noite que está lutando, mas não tem conseguido a vitória. E muitas vezes nós lutamos e não temos conseguido a vitória. Mas é preciso revermos como nós estamos nessa luta. Como nós estamos nessa batalha, como você está nessa luta, como você está nessa batalha, como você está nessa guerra. É uma guerra, irmãos, que nós enfrentamos, é uma luta, não é uma luta física, mas é uma guerra espiritual, a luta é no mundo espiritual. E eu gostaria que você entendesse nessa noite, a sua luta é no mundo espiritual. A sua luta não é contra pessoas, a sua luta é no mundo espiritual, que você colocasse diante de Deus a sua vida, em nome de Jesus nós vamos orar. Eu quero nessa hora orar por você, nós vamos orar e você coloca diante do Senhor e peça para que o Espírito Santo fale ao seu coração aquilo que você precisa ouvir, aquilo que você necessita ouvir. Meu Deus, nesta hora, meu Deus, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas. Meu Deus, nós apresentamos diante do Senhor os nossos corações, porque nós sabemos, ó Pai, que nós precisamos muito do Senhor. Meu Deus, eu preciso muito do Senhor. Nós precisamos muito do Senhor. E queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que o Senhor, Deus, trabalhe em nosso favor. Que o Senhor, meu Deus, opera, ó Deus, em cada vida, opera nas nossas vidas, meu Deus, segundo, ó Pai, a Tua vontade, segundo o Teu querer. Meu Deus, eu não conheço, eu não sei o que passa, Deus, no coração de cada pessoa que entrou aqui nessa noite, mas o Senhor conhece, mas eu creio, meu Deus, que o Senhor é poderoso para fazer sair daqui nessa noite, homens e mulheres, moças e moças vitoriosos pelo poder do Senhor. Meu Deus, se há alguém que nessa noite, meu Deus, que tem enfrentado batalha, que está numa luta travada, meu Deus, nós nesta hora, clamamos o poder do Teu Espírito Santo, clamamos o poder do Senhor, meu Deus, entra nessa batalha. Meu Deus, entra, Deus, nessa guerra. Meu Deus, se for na área financeira, meu Deus, se for na vida conjugal, meu Deus, se for no trabalho, oh Deus, não importa qual for a luta, qual for a batalha, meu Deus, nós sabemos que nós estamos em luta, nós sabemos que nós estamos em batalha o tempo todo, mas muitas vezes, meu Deus, nós não sabemos lutar, não sabemos, oh Deus, nos posicionar nessa batalha, mas queremos pedir ao Senhor, meu Deus, guerreia as nossas batalhas. Meu Deus, guerreia as nossas guerras. Meu Deus, e nesta hora eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, que o Senhor repreenda em nome de Jesus. Repreenda, meu Deus, em nome de Jesus, toda e qualquer obra contrária, meu Deus, do inimigo, tudo aquilo, oh Deus, que não é do agrado do Senhor. Nesta hora nós clamamos ao Senhor, que as nossas mentes, que os nossos corações possam estar voltados, elevados ao trono da graça dos céus. Em nome de Jesus, meu Deus, envia os Teus anjos a nosso favor nesta hora. Deus, envia os Teus anjos, meu Deus, para guerrear. Deus, envia os Teus anjos, meu Deus, para desfazer toda e qualquer obra do mal, meu Deus, em nome de Jesus. Que vidas nessa noite, ó Deus, possam sair daqui transformadas. Que vidas, ó Deus, aqui nessa noite, possam sair daqui abençoadas pelo poder do Senhor, pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Quando nós lemos a palavra do Senhor e vemos as maravilhas que Deus fez, que Deus operou,
no meio do povo de Israel. Nós vemos, irmãos, desde lá do início, quando Deus, Ele tirou o povo do Egito. Deus, Ele tirou o povo do Egito, e o primeiro desafio que o povo enfrentou, quando o povo estava diante do Mar Vermelho, nós vemos ali o manifestar do poder de Deus. Deus manifestando o poder dele ali, diante do povo de Israel. Tinha manifestado o seu poder ali no Egito, mas agora Deus manifestando o poder dele diante do povo de Israel, quando a nação do Egito, os egípcios perseguiram a nação de Israel. Então nós vemos ali o poder de Deus, quando Deus disse para Moisés tocar o cajado no mar, que as águas iriam se abrir. E desta forma Moisés fez, tocou o cajado no mar, as águas se abriram. Como diz a palavra do Senhor, o povo de Israel passou no meio do mar, com os pés secos em terra seca. E Deus naquele dia deu um grande livramento para o povo de Israel, matando ali os egípcios no Mar Vermelho. Podemos ver também um outro livramento que Deus concedeu ao povo de Israel, quando o povo de Israel estava para conquistar Jericó. Deus mandou com que Josué e o povo rodeassem aquela cidade por 7 dias, e no 7º dia rodeasse aquela cidade 7 vezes, e naquela 7ª volta mandou que todos gritassem. E o povo de Israel gritou, e aquelas muralhas vieram cair no chão. E vimos agora nesse texto também mais uma vitória que Deus concedeu ao povo de Israel nessa batalha onde nós acabamos de ler. O nosso Deus, irmãos, é um Deus de vitória. Quando eu estava lendo a palavra do Senhor, e olhando e vendo essas passagens que relatam essas maravilhas que Deus operou, nós podemos ver que o nosso Deus é um Deus de vitória. Amém? É um Deus que dá vitória, é um Deus que nos concede a vitória. É um Deus, irmãos, que é um Deus de vitória, que Ele deu vitórias ao seu povo, ao povo de Israel, e sempre continuará dando vitórias. Ele é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, é o Deus de amanhã. O poder está nas mãos dele e nada pode detê-lo. Nada pode deter o poder de Deus. Nada. Nem Mar Vermelho, nem muralhas de Jericó. Nada pode deter o poder de Deus. Gostaria que você colocasse isso na sua mente, e diante da situação que você esteja vivendo, ou que você viveu, você colocasse isso no seu coração e dissesse para você mesmo: nada pode deter o poder de Deus. Nada pode deter o poder de Deus. Situação nenhuma pode deter o poder de Deus, pode parar o nosso Deus. Nada pode parar o nosso Deus. E aqui nesse texto que nós acabamos de ler, narra mais um acontecimento de Deus concedendo a vitória ao povo de Israel. Essa nação dos gibeonitas, a nação de Gibeão, foi uma nação que Josué tinha feito uma aliança com essa nação. Essa nação era uma nação vizinha do povo de Israel. E essa nação usou uma estratégia para fazer uma aliança com o povo de Israel. Devido Deus estava entregando todas as nações para o povo de Israel, essa nação dos gibeonitas,
eles temeram muito ao povo de Israel e resolveram usar uma estratégia para fazer uma aliança, para ver se conseguiriam fazer uma aliança com o povo de Israel. Nos diz no capítulo anterior, no capítulo 9, que eles saíram de suas terras, pegavam lá alimentos já velhos, roupas já velhas, e chegavam no meio do povo de Israel, falavam que vieram de uma terra muito longe, tinham ouvido que Israel estava destruindo todas as nações, e aí eles foram até a nação de Israel, e eles conseguiram o seu objetivo. E a nação de Israel fez uma aliança com os gibeonitas, que não os iriam matar, que não os destruiria. Mas aí depois, Israel ficou sabendo que aquela nação se tratava de uma nação que estava ali perto, que era vizinha deles. E ali Israel fez essa aliança com os gibeonitas. E depois que Israel descobriu que aquela nação era uma nação por perto, por causa da aliança que eles tinham feito, falado que não destruiria, que não poderia destruir, essa nação dos gibeonitas passaram a trabalhar para a nação de Israel. E aqui nesse texto que nós acabamos de ler, fala que essa cidade, essa nação, Gibeão, ela foi cercada. Ela foi cercada por 5 reis. E esses reis queriam destruir essa nação, esse povo, os gibeonitas, por causa que eles tinham feito aliança com o povo de Israel. E juntaram 5 reis para guerrear contra essa nação. E os gibeonitas mandaram recado para Josué: olha, nos ajuda, vem, peleja por nós, guerreia por nós, porque as nações ao nosso redor estão querendo nos destruir. E assim, Josué, ele sai com seus exércitos e vai até aquele lugar para guerrear, para ajudar aquela nação dos gibeonitas. Mas lendo esse texto da palavra do Senhor, que fala sobre essa batalha, fala sobre esse texto dessa luta que aconteceu, o Senhor, irmãos, me levou a entender, no mundo espiritual, o Senhor me levou a entender e falou comigo ao meu coração sobre batalhas espirituais, batalha que nós vivemos no mundo espiritual. Essa batalha aqui se tratava de uma batalha física, onde iria haver um contato entre a nação de Israel com aquelas outras nações. Mas o que o Senhor me mostrou, o que o Senhor me falou, nós vemos Deus entrando nessa batalha. Por mais que se tratava de uma batalha física, guerras de soldados, mas nós vemos Deus intervindo nessa batalha. Nós vemos Deus entrando nessa batalha. Deus, ele entrou nessa batalha. Deus, ele entrou para poder guerrear a favor do povo de Israel. Porque Deus tinha prometido para Josué que daria a ele vitórias contra todas as nações ao seu redor. Então agora Deus, ele entra nessa batalha. E quando Deus me falou sobre a batalha espiritual, sobre o mundo espiritual em que nós vivemos, em que nós estamos inseridos, essa batalha espiritual é o seu dia a dia, é o nosso dia a dia.
É as lutas que você tem, as lutas que eu tenho, aos problemas que eu tenho, aos problemas que você tem, que nós podemos considerar batalha espiritual. E que Deus trouxe ao meu coração para falar ao coração da igreja, é que Deus também, Ele está nessa batalha com você. Deus, Ele está nessa batalha com você. Ele está guerreando por você. Ele está guerreando a seu favor. Ele está lutando a seu favor. E na vida espiritual, irmãos, nós vemos que nós queremos, às vezes, ter vitórias, muitas vitórias na vida espiritual. Queremos a cada dia termos vitórias e mais vitórias. Só que, às vezes acontece nas nossas vidas, algo que às vezes nós não entendemos. Por que que muitas vezes as vitórias não acontecem? Por que muitas vezes as vitórias não vêm? Às vezes você está numa luta, às vezes você está numa luta, às vezes eu estou na luta, às vezes nós estamos na luta. E muitas vezes essa vitória, ela nunca chega, e muitas vezes essa vitória, ela não vem. Mas o Senhor, irmãos, me fez entender algumas coisas que é necessário nós entendermos para sermos vitoriosos, para viver uma vida de vitória em meio a tantas lutas, em meio a tantas batalhas que nós nos deparamos nessa vida. Mas uma coisa que o Senhor falou ao meu coração é que nunca podemos desanimar. Você nunca pode desanimar. Você nunca pode desistir. Nunca podemos desistir. Devemos sempre estar perseverante, lutando. Mas é necessário nós tomarmos alguns passos importantes nas nossas vidas, para, irmãos, conquistarmos, para que o Senhor nos conceda a vitória. E talvez há alguém que nessa noite que não esteja conseguindo as suas vitórias porque está guerreando errado, porque está lutando errado. E o Senhor colocou ao meu coração aqui alguns passos que é necessário que eu faça, que você faça, para que você possa conseguir as vitórias. As vitórias vão vir em nome de Jesus, mas é necessário, irmãos, seguirmos alguns passos para nós conseguirmos a vitória, termos as nossas vitórias em meio a tantas lutas. O primeiro passo que eu gostaria de dizer para você nessa noite: pare de lutar contra as pessoas. Pare de lutar contra as pessoas. A sua luta não é contra pessoas. A palavra do Senhor, irmãos, nos diz em Efésios 6, capítulo 12, que a nossa luta não é contra na carne nem o sangue. A nossa luta é contra principados, é contra demônios, é contra, irmãos, os príncipes das trevas que atuam neste mundo. E talvez você não tenha entendido isso e está tentando lutar contra pessoas. Talvez você está tentando lutar contra o seu patrão. Talvez você está tentando lutar contra o seu esposo ou contra a sua esposa. Talvez você está tentando lutar, não sei, com alguém, com o seu vizinho, ou com o seu colega de trabalho. O Senhor, irmãos, nos fala que a nossa luta não é contra as pessoas. Nós não podemos lutar contra as pessoas. Você não pode lutar contra as pessoas. Porque a nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue. Enquanto nós estivermos lutando contra pessoas,
nós nunca vamos conseguir a vitória que nós estamos almejando. Enquanto nós lutarmos contra as pessoas ao nosso redor, você nunca vai conseguir aquela vitória. Talvez você não conseguiu aquela vitória ainda, porque você está lutando contra alguém. Porque você está lutando contra a pessoa. E o Senhor te diz nessa noite, para de lutar contra a pessoa. Não lute contra a pessoa. A sua luta não é contra a pessoa. A sua luta é contra o inimigo. Sim, a sua luta é contra ele, não é contra a pessoa. Outro passo, irmãos, que o Senhor me falou nessa luta que nós estamos inseridos nela, nessa batalha. Pare de lutar com as suas próprias forças. Pare de lutar com as suas próprias forças. A palavra do Senhor, irmãos, em Efésios também, ela nos diz que a nossa força não vem de nós, a nossa força vem do Senhor. Que nós nos devemos fortalecer na força do Senhor e na força do seu poder. E às vezes, irmãos, nós queremos lutar com as nossas próprias forças. Às vezes você está lutando com as suas próprias forças. Às vezes você está se sentindo tão cansado, tão fadigado. Mexe de um lado, mexe de um outro, mexe aqui, faz aqui. Tenta de um jeito, tenta do outro e não está dando nada certo. Mas você está lutando com as suas próprias forças. E você vai morrer cansado, estressado, deprimido. Porque, irmãos, luta espiritual, luta nessa vida espiritual, irmãos, a gente não luta com as nossas próprias forças. Enquanto você estiver lutando com a sua própria força, você não vai conseguir a vitória. Porque a nossa força, ela vem do Senhor. A nossa força, ela vem de Deus. A nossa força, ela não vem dos nossos braços. Não. A nossa força, ela não vem dos nossos braços. Os nossos braços não são fortes para resolver nada. A nossa força vem do Senhor. E enquanto nós estivermos lutando com a nossa força, nós vamos nos arrebentar de tanto tentar, mas nunca vamos conseguir. E vamos ficar cansados, e vamos ficar sobrecarregados, e vamos ficar estressados, e vamos ficar depressivos de tentar lutar com as nossas forças. Então pare de lutar com as suas forças. Fortalece na força do Senhor. Fortalece na força do seu poder. A nossa força vem de Deus. Não é minha, não é sua. Essa vitória que você almeja, essa força vai vir de Deus. Não é nossa. Não é sua. Outro passo que o Senhor, irmãos, falou no meu coração. Que nós devemos parar de lutar com as nossas armas. Quantos de nós gostamos de nos armar? E nós temos muitas armas, que muitas vezes, irmãos, são disponíveis para nós. E às vezes aquelas armas são os recursos que nós buscamos. Às vezes queremos buscar recursos. E nessa luta espiritual tem alguns recursos que não funcionam, que não ajudam. E esses recursos às vezes se tornam armas para nós, se tornam armas para você. E você quer fazer uso dessas armas para conseguir a vitória. Se não dá certo, eu procuro o advogado fulano de tal. Ah, mas se não tiver jeito, eu procuro o médico fulano de tal.
Ah, mas se não tiver jeito, eu faço isso, eu procuro fulano, eu procuro ciclano, que tem uma boa formação, é bom nisso, é bom naquilo. E às vezes nós queremos usar as nossas armas. E no mundo espiritual essas armas, elas não funcionam. Na batalha espiritual essas armas não funcionam. E nós vemos, irmãos, que essas armas, a palavra de Deus fala que as nossas armas das nossas milícias não são carnais. Elas não são carnais. Não são os nossos métodos, não são os nossos recursos. Não são os recursos que nós temos que vai nos fazer vitoriosos ou que vai te dar a vitória naquela luta que você está passando, naquela batalha que você está passando. Mas são as armas que Deus nos oferece. E se você ler no texto de Efésios, você vai ver tantas armas que Deus nos oferece, que está à sua disposição, que está à nossa disposição, para tomarmos posse dessas armas e lutarmos, para conseguirmos as nossas vitórias, para termos as nossas vitórias. O mundo físico é diferente do mundo espiritual. Há uma diferença do mundo físico para o mundo espiritual. Outro passo que o Senhor colocou no meu coração, irmãos, que eu gostaria de compartilhar. Deixar Deus pelejar por você. Deixa Deus pelejar por você. Deixa Deus lutar por você. Existem coisas que não é da nossa competência resolver. Existem coisas, irmãos, que é Deus que vai fazer. É Deus que vai resolver. É Deus que vai agir. É Deus que vai trabalhar. E muitas vezes, nós queremos, vou usar um ditado muito conhecido, às vezes nós queremos meter o nariz aonde não é chamado. São coisas, irmãos, que só Deus pode fazer, são coisas que só Deus pode resolver. Não adianta eu tentar resolver, não adianta você tentar resolver. Vai ter coisas que Deus vai ter que intervir, e Deus vai intervir. Lá na batalha de Jericó, aqui nessa batalha de Josué, lá em Gideão, Deus interviu naquela batalha. O povo, quando começou a guerrear, Josué, quando começou a guerrear contra o povo que estava tentando destruir os gibeonitas, nos diz o texto que, quando começou a batalha, e que Josué começou a ferir todos aqueles inimigos, e quando os inimigos, eles viram que estavam perdendo a batalha, eles começaram a correr, eles começaram a fugir, porque eles viram que estava perdendo a batalha. E quando eles viram que estava fugindo, perdendo a batalha, o que Deus fez? Deus fez cair pedra do céu. Deus fez cair pedra do céu, irmãos, e começou a matar aqueles inimigos do povo de Israel. Deus começou a fazer chover pedras do céu, e aquelas pedras começaram a matar aqueles exércitos daquelas nações. E diz o texto que morreu mais gente pela chuva de pedra do que pela espada. Morreu mais gente pela chuva de pedra do que pela espada. Assim também é Deus, quando eu deixo Ele trabalhar,
quando eu vejo que não é da minha competência, quando eu vejo que é algo que eu não posso resolver, que somente Deus pode resolver, eu começo a deixar Deus trabalhar, eu começo a deixar Deus operar, aí Deus começa a trabalhar, aí Deus começa a resolver aquele problema que você estava tendo, ou aquele problema que você estava tendo, quando você para, entende e fala, agora Deus tem que trabalhar. Aí Deus começa a fazer chover pedra. Aí Deus começa a fazer chover pedra. Aquela causa, aquilo que você pensava que era impossível, aí Deus começa a fazer chover pedra em cima daquilo ali. E começa a derrotar, e começa a te dar vitória, e começa a operar na sua vida, e você começa a ver, e você às vezes não consegue nem entender. Por quê? Porque chegou o momento de Deus trabalhar. Quando chega o momento de Deus agir, quando chega o momento de Deus operar, quando chega o momento de Deus trabalhar, irmãos, Ele faz, aí a vitória chega. Outro passo que nós precisamos, irmãos, para termos as vitórias que nós tanto almejamos, aquietar o coração e esperar em Deus. Aquieta o coração e espera em Deus. Salmo de número 46, ele nos fala, aquietai-vos o coração e sabei que eu sou Deus. Aquieta o coração e deixa Deus agir. Aquieta o coração que você vai ver quem que é esse Deus que falou para Josué, toca no mar, que o mar vai abrir, Josué. Moisés, toca no mar, Moisés, que o mar vai abrir. Aquieta o coração, que você vai começar a ver muralha de Jericó cair ao seu redor. Aquieta o coração. Aquieta o coração, que você vai ver gigante começar a cair. Aquieta o coração. E você vai ver quem é Deus. Como diz aqui, aquietai-vos o coração e saber que eu sou Deus. Baixa a guarda. Baixa a guarda, fica quietinho, baixa a guarda, fica quietinho. Talvez as coisas que você já fez não deu nada certo, não está dando nada certo, está na hora de você baixar a guarda, está na hora de você aquietar o coração, está na hora de você esperar agora, deixar Deus agir. Está na hora de você deixar Deus agora começar a trabalhar, e você vai ver as coisas começar a desenvolver, as coisas começarem a dar certo. Aquieta o coração, espera em Deus, deixa Deus começar a trabalhar, deixa Deus agora, Deus, irmãos, às vezes nos vê, assim, diante de uma situação, e nós vão indo, e Deus, Ele, mas se Ele aquietasse, mas se Ele deixasse, mas se ela deixasse eu entrar, nesta hora é necessário aquietar o coração. Nessa hora precisa ter calma. É nessa hora que aquietar o coração e falar, meu Deus, eu já tentei de todas as formas, eu já tentei de todos os jeitos, agora não está dando certo. Agora, meu Deus, só o Senhor que pode fazer, só o Senhor que pode resolver. Aquieta o coração e deixa Deus operar. Mas o interessante, irmãos, nesse texto que nós lemos, que marcou muito, que mexeu muito comigo, que um acontecimento, um fato, que quando Josué estava naquela batalha, que Deus tinha mandado as pedras, e tinha matado aquele exército, e Josué começou a batalha, e o povo batalhando, o povo guerreando. Uma coisa interessante, irmãos, aconteceu aqui. Diz assim o versículo 12: então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: sol, detém-se em Gibeão. Lua, no vale de Ajalon.
E aqui no versículo 13 fala assim: e o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Aí diz o versículo 14: e não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem. Ouvindo assim o Senhor a voz de um homem. E o Senhor falou comigo, irmãos, sobre uma coisa muito interessante. Oração que move o coração de Deus. Oração que move o coração de Deus. Deus ouve o nosso clamor. O texto fala que Deus ele ouviu a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Deus ouve o nosso clamor. Deus ouve a sua oração. Deus ouve as nossas orações. Mas, irmãos, aquela oração que move o coração de Deus. Às vezes nós oramos, e as coisas não acontecem, e as coisas não há mudança. Mas às vezes a nossa oração não é aquela oração que move o coração de Deus. Às vezes não é aquela oração que move o coração de Deus. Às vezes não é nem aquela oração que chega diante de Deus. Às vezes é aquela oração que nós já decoramos, aquela oração mecânica, aquela oração que eu faço, que você faz, que nós temos o costume de fazer todos os dias, quando levantamos, como deitamos. Mas, irmãos, aquela oração que move o coração de Deus é diferente. Aquela oração que move o coração de Deus, irmãos, é aquela oração igual a oração de Ana, que não saía som dos seus lábios, mas ela orava se derramando o coração diante de Deus. Mas ela orava, irmãos, se rasgando diante de Deus, se colocando diante de Deus. Ela orava e clamava a Deus, e Deus ouviu a oração dela. Diz a palavra de Deus que Deus ouviu a oração dela chegou diante de Deus, e Deus se moveu, e Deus fez aquilo que ela estava pedindo, concedendo ela o filho que ela queria. É necessário, irmãos, aprendermos a orar orações que movem o coração de Deus. É necessário, irmãos, aprendermos, irmãos, a nos derramar diante de Deus. É necessário se derramar diante de Deus. É necessário, irmãos, chegar e rasgar o coração diante de Deus. Aquilo é algo que não vem de nós mesmos, mas é algo que vem do Espírito. Aquilo que o Espírito opera no seu coração, aquilo que o Espírito opera na sua vida, aquilo que o Espírito ele fala ao seu coração, aquela oração de se derramar, de se entregar diante de Deus, aquela oração que move o coração de Deus. É necessário mover o coração de Deus. Sabe, irmãos, e quando nós movemos o coração de Deus, algo tremendo acontece nas nossas vidas. Quando nós movemos o coração de Deus, irmãos, olha, acontece muitas coisas na nossa vida. Ele move todas as coisas por você, Ele move todas as coisas por nós. Ele abre mar, Ele joga muralha no chão, Ele faz chover pedra, Ele faz o sol parar, Ele faz a lua parar, Ele derruba os gigantes, Ele faz você andar sobre as águas. Ele nos dá a vitória, Ele nos concede a vitória. Ele faz você vitorioso, Ele faz você vitoriosa. É necessário, irmãos, abrir o nosso coração diante de Deus. E a palavra do Senhor nos fala o que Deus, Ele pode fazer a nosso favor. Deus parou o sol, Deus parou a lua em favor de um homem.
em favor de um povo, em favor de uma nação. E Deus pode fazer o mesmo por você. Deus pode fazer o mesmo por você, com cada um que está aqui nessa noite. Independente do problema, Deus pode mover qualquer coisa. Deus pode mover. Eu creio que Deus pode mover. Eu creio. E eu creio que Deus vai mover. Ah, irmão, mas não está fácil, mas Deus pode mover. Ah, irmão, mas você que não sabe a luta, mas Deus pode mover. Ah, mas tá assim, tá assado, mas Deus pode mover. Não há nada, irmãos, que Deus não mova. Deus move os céus, Deus move a terra, Deus move o inferno, Deus move o que Ele quiser mover para te dar a sua vitória, em nome de Jesus. Deus, Ele move qualquer coisa. Deus, Ele move a sua causa lá na justiça, aqueles papéis que estão lá na justiça. Deus, Ele move qualquer coisa. Deus, Ele move aquela enfermidade, qualquer coisa Deus pode mover. Porque Ele tem poder. E nada pode deter o poder dEle. Nada pode deter o poder dEle. E quando nós oramos, sabe o que acontece? Quando você consegue mover o coração de Deus, eu vou ensinar aqui para você. Deus está lá sentado no trono dEle. Desse jeito, sentado no trono dEle. E quando você consegue mover o coração de Deus, Ele se levanta do trono. Ele se levanta do trono. E agora Ele começa a fazer tudo em seu favor. E agora Ele começa a dar a vitória àquilo que você não conseguia, que você achava que não tinha mais jeito. Agora Deus dá um jeito. Aquela causa que você achava que era tão difícil de ganhar, Deus, é impossível de ganhar. Aí ela sai e você ganha. Aquele relacionamento que estava tão ruim, aquele casamento que estava tão ruim, agora o casamento começa a melhorar, Deus começa a abençoar. A família que estava tão ruim, agora Deus começa a abençoar. E Ele move montanhas, move tudo a seu favor. E Deus, nessa noite, Ele vai te dar a vitória. Ele está te dando a vitória em nome de Jesus. Creia que Ele está te dando a vitória. Creia que Ele levantou do trono. Não se preocupe. Descanse nele, espera nele. Descanse nele, espera nele. Você tem orado, você tem clamado, você tem pedido. Chegou o tempo. Chegou o tempo de mover. Chegou o tempo que Deus vai mover. Chegou o tempo que Deus vai começar a trabalhar. Você vai ver. Você vai ver. Você vai ver Deus agora trabalhando em seu favor, movendo todas as coisas. Sabe, irmãos, é necessário entregarmos as nossas vidas a Deus. Vamos deixar Deus trabalhar nos nossos corações. Vamos deixar Deus trabalhar nas nossas vidas. Se entrega a Deus. Deus ele conhece a minha fraqueza. Deus conhece a sua fraqueza. Deus às vezes, irmão, Deus sabe até a dificuldade que muitas vezes temos de confiar nele. Ele conhece e sabe todas as coisas. Mas quando Deus, irmãos, vê um coração quebrantado, mas quando Deus vê um coração contrito, quando Ele vê um coração assim se rasgando diante dEle, irmãos, Deus não despreza. Deus não despreza. Nós vamos orar neste momento. Gostaria que você fechasse os seus olhos e nós vamos orar. Nós cantamos uma canção aqui. Eu gostaria de chamar os irmãos do louvor aqui. Nós cantamos aquela canção
uma só palavra que Deus mandar. E nós vamos repetir essa canção. Que sofrem no futuro porque nunca, ou melhor, desejaram ter um abraço do seu pai e da sua mãe e nunca tiveram. Talvez pode ter alguém aqui, eu não sei se você teria coragem de levantar sua mãozinha, mas alguém sempre teve aquela vontade de receber um abraço e nunca recebeu. E nesse dia, Deus se apresentou a mim e me fez ver a carência e a falta que um abraço faz. Levanta sua mão para cá agora. Uma delas, é claro, que com a outra você está abraçado com alguém. Eu não acredito muito nessa paixão adolescente de pedir Deus me abraça, me beija. Mas eu queria que você sentisse a proteção de Deus na sua vida nessa hora. Em nome de Jesus. Nós vamos orar pelo Endas que se reconcilia. Tem mais alguém reconciliando? Tem mais alguém reconciliando? Me ajuda aí, só ele? Pai querido, muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço primeiro pela palavra do Senhor, porque ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, Senhor. Te agradeço também, Senhor, porque hoje à tarde, quando eu procurei o irmão Ageu para pregar, eu adiantei quanto o Senhor usaria nessa noite, Senhor, e o Senhor cumpriu tudo aquilo que dissemos, ó Deus, a respeito do teu filho. Muito obrigado, porque ele abriu a boca e falou exatamente aquilo que o Senhor Deus queria que fosse falado nesta noite. Obrigado, meu Deus, pelas vidas que foram tocadas pelo teu Espírito Santo. Nós colocamos, meu Deus, o Ender nas tuas mãos. Muito obrigado pela vida dele, Senhor. Guarda, fortalece. Obrigado por essa decisão maravilhosa dele, Senhor. Louvado é o teu nome. O Senhor é um Deus amoroso, meu Deus. E hoje nós tivemos uma demonstração de amor tremenda do Senhor, meu Pai, para com a igreja. Hoje pela manhã, naquela reforma de estatuto, o Senhor demonstrou quanto o Senhor nos ama, quanto o Senhor se interessa por nós. E agora o Senhor completa esta obra maravilhosa no coração do teu filho. Muito obrigado, ó Deus. Bendito é o teu nome. Muito obrigado, meu Deus. O Senhor nunca deixou o Eno, Senhor. O Senhor sempre esteve com ele, dia a dia, em cada instante, em cada lugar. Louvado é o nome do Senhor. Pai querido, guarda e fortalece para a glória do teu nome. Obrigado pela vida dele. Te peço que o Senhor cubra com o sangue de Jesus e ajuda nessa caminhada linda e maravilhosa. Quero te pedir, meu Deus, pela igreja, em nome de Jesus, todos que vieram à frente mais uma vez, nós entregamos nas tuas mãos, sabendo que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que tudo aquilo que nós pedimos, do que tudo aquilo que nós pensamos que o Senhor possa fazer. Muito obrigado, ó Deus, muito obrigado. Nós apresentamos a Ti nessa hora, Senhor, e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, aleluia. Para encerrar, mas não esqueça que tem um jantar te esperando ali, tá? Eu quero pedir que venha aqui à frente o Celcinho. Cadê o Celso? Augusto, o Gugu. Eu chamei de Gugu. Vem cá, Gugu. O Gugu vai completar 20 aninhos amanhã. E ele falou, pastor, lembra de orar por mim? Eu falei, vamos orar por ele. Eu te chamo de Gugu, não tem problema não, tem nada? Eu chamei de Gugu, mas na verdade Gugu é seu irmão, não é? É você mesmo? Ah, então estou chamando certo. Como é que é o seu irmãozinho? Ele chama de quê? Ué, eu pensava que era ele, mas então tá bom. Pensava que chamava errado e chamo certo. Tem mais alguém fazendo aniversário aí que quer que a gente ore? Vamos orar por ele? Fica de pé, querido, nessa hora, e nós vamos encerrar logo em seguida. Vamos orar pedindo ao Senhor que abençoe, em nome de Jesus. Ore por mim quando você for orar na sua casa também. Essa semana eu vi que pastor Antônio Carlos, pastor Gustavo, um punhado de gente está rouco. A gente só dá valor à voz da gente quando ela falta, sabia? E eu sei o que é isso. Então ora por nós quando você estiver orando, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, muito obrigado. Coloca nas tuas mãos, meu Deus, o Celcinho nas tuas mãos, o Gugu, pedindo que o Senhor possa abençoá-lo
dando muitos anos de vida na tua presença. Obrigado pela vida dele, meu Senhor. É uma honra tê-lo conosco, e nós queremos abençoá-lo e pedir que o Senhor dê graça, supra todas as necessidades dele, o Senhor possa cobri-lo com teu sangue e guardá-lo em nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado pela igreja, obrigado, meu Deus, mais uma vez, pela palavra do Senhor. Eu quero colocar cada vida que aqui está nas tuas mãos e pedir que o Senhor nos abençoe, dando uma ótima semana na presença do Senhor. Obrigado pelo jantar que o Senhor também nos concede hoje, jantarmos juntos aqui na igreja. O Senhor possa nos abençoar e abençoar as mãos que prepararam. Muito obrigado, leva-nos em paz, guardados pela tua mão poderosa, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do teu Espírito Santo seja com cada um de nós, agora e para sempre. Muito obrigado, ó Pai. Mais uma vez, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, te guarda, te dê uma ótima semana. Deus te abençoe.